Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração, culto de gratidão, adoração ao nosso Deus. Vamos ler João 15, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Amém? Vamos louvar ao nosso amigo Jesus, ao nosso Salvador, a quem é digno de louvor, o Deus da nossa salvação. Vamos louvar neste momento. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Boa noite, irmãos. Boa noite, crianças. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Momento Kids no culto da Igreja Batista Vida e Paz. E hoje nós vamos ver o 6º mandamento. Crianças, quem foi que nos deu a vida? A vida é algo muito valiosa, não é mesmo? Que presente maravilhoso que Ele nos deu. Deus é o perfeito Criador dos seres vivos. Criou o homem, os animais e vegetais e tudo que existe. Todos fazem parte do plano do Criador Deus. A vida deve ser protegida, guardada e respeitada, mas muitos hoje matam por egoísmo, falta de amor ao próximo e até por vingança. Sabia que todos nós devemos ter cuidado para não odiarmos os irmãos, não tratá-los mal, não nos irarmos contra eles, não desprezarmos a ninguém, pois isso também é uma forma de matar as pessoas? Uma coisa que nos ajuda a não sentirmos raiva ou mágoa de alguém é lembrar sempre que eu e você somos imperfeitos e pecadores como elas. E por isso elas precisam ser amadas assim como nós também precisamos. Faça sempre essa pergunta quando sentir raiva. Se Jesus me perdoou, eu mesmo sendo cheio de erros, por que não posso perdoar meu próximo? A vida é preciosa e só Deus pode tirá-la. Por isso Deus escreveu na tábua da lei: não matarás. Devemos sempre respeitar a vida do nosso próximo. Jesus também disse que Deus não aceitará a sua oferta se você estiver brigado com alguém. Por isso, viva em paz com as pessoas que lhe rodeiam. Isto inclui todas as pessoas que estão próximas de você. Aqueles que matam estão desobedecendo o mandamento de Deus. Lembre-se que somente Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém pode querer ter o direito de destruir um ser humano. Mateus 22, 39 diz assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar? Querido Deus, não deixe a raiva tomar conta de nós, nos ensina a perdoar as pessoas, nos ajuda a trazer à nossa memória que somos imperfeitos e pecadores, que precisamos amar uns aos outros. Amém. Poderoso que faz vida, Jesus, nome de vitória e alegria. Viva
a verdade e a vida, o autor da salvação, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, poderoso Rei Senhor, que o mundo saiba. Viva Jesus é poder, eu canto. Viva Jesus é poder. Viva Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva Jesus é poder, eu canto. Viva Jesus é poder. Viva Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu conforto, Senhor, pelo Teu consolo nas horas tristes, Senhor. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus provedor, um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, Senhor. Tu és um Deus que está preocupado com o Teu povo, Senhor, por isso, escuta as nossas orações, Senhor. Nós colocamos, ó Deus, diante de Ti, neste momento, as nossas aflições, os nossos sofrimentos, as nossas súplicas, Senhor. Ó Deus, suplicamos pelas pessoas que estão enlutadas, Senhor. Conforte, console a cada um com o Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja restaurando os que estão enfermos, ó Deus. Muitas pessoas, Senhor, ainda com Covid, muitas pessoas com outras doenças. Te pedimos, ó Deus, que a Tua mão curadora, Senhor, toque na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor, restaurando-lhes a saúde, Senhor. Ó Deus, esteja transformando aqueles lares que estão infelizes, Senhor, por causa da discórdia. Ó Deus, esteja abençoando, Senhor, aqueles lares que estão infelizes por causa dos vícios, Senhor. Ó Deus, esteja tocando, Senhor, no coração daqueles que têm se afastado de Ti, Senhor. Ó Deus, pedimos, Senhor, esteja nos abençoando, Senhor, para que nós possamos cumprir a Tua vontade, Senhor, para que o Teu propósito se cumpra em nós. Ó Deus, pedimos pela vida da igreja, Senhor. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão afastados, Senhor. Chama-os de volta, Senhor. Ó Deus, Teu Santo Espírito incomode, Senhor, aqueles que são Seus, Senhor. E que anuncie, Senhor, aqueles, ó Deus, que a Ti pertencem, mas que ainda não entenderam isso, Senhor. Meu Deus, pedimos que o Senhor esteja nos falando aos corações, Senhor, neste culto. Ó Deus, e que a palavra aqui recebida possa fazer morada no nosso coração, Senhor, e que nós possamos colocá-la em prática, Senhor. Ó Deus, esteja abençoando a vida do pastor, da sua família, Senhor, cuidando, ó Deus, para que ele possa cuidar, conforme a Tua vontade, Senhor, do rebanho que a Ti pertence, Senhor. Ouça a nossa oração, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. É isso que pedimos, agradecidos, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Filho das promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do Seu amor, vive das promessas de Jesus. Vive das promessas de Jesus.
Vamos ler Atos, capítulo 18, de 23 a 28, Atos 18, de 23 a 28, diz assim a palavra do Senhor. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém? Irmãos, aqui temos uma pequena passagem bíblica, mas de grande significado, não apenas para a igreja primitiva, mas também para nós nos dias de hoje. E demonstra bem o cenário em que a igreja primitiva foi avançando. Paulo tomou a estrada novamente em sua terceira viagem missionária, obviamente que não sabia que era a sua terceira viagem missionária. Ele refazia o seu caminho anterior e passava pela província de Galácia e Frígia, uma região sul da Galácia, e na medida que ele avançava, ele pregava e também ia confirmando a todos os discípulos, ou seja, fortalecendo espiritualmente aos discípulos. Aqui ele aparentemente está sem companhia, algo que não era comum no ministério de Paulo. E quando ele parte, ele deixa os seus amigos Áquila e Priscila para que dessem testemunho na sinagoga, e lá aconteceu algo muito importante e também muito complicado na história da igreja. Nós podemos imaginar a surpresa deles quando certo sábado ouviu um mestre judeu chamado Apolo ensinar as mesmas verdades das quais eles criam, e as verdades que eles também ensinavam. Irmãos, não estava ali um colaborador convocado pelo próprio Paulo, não estava ali um colaborador convocado pelos apóstolos, nem subordinado a eles, mas um missionário que era livre, independente, de características próprias, um homem de projeção suficientemente importante na igreja primitiva, tanto que mereceu um destaque da sua chegada a essa metrópole, e que era um mensageiro equipado pelo próprio Deus, e o nome dele era Apolo. Sem dúvida, Apolo era um grande homem, um homem excepcional em vários sentidos. Ele era de Alexandria, nós sabemos que é a segunda cidade mais importante do Império Romano, centro de educação e filosofia. A cidade foi fundada por Alexandre, por isso o nome Alexandre o Grande, por isso o nome de Alexandria, e possuía uma universidade com uma biblioteca de quase 700 mil livros. Imagine isso naquela época, para uma população que chegava a cerca de 600 mil habitantes. Então era mais de um livro por habitante. Era extremamente cosmopolita, constituída de egípcios, romanos, gregos e judeus. Interessante que pelo menos um quarto da população era judeus, e a comunidade judaica ela era bastante importante, bastante influente nesse cenário. Apolo, ele conhecia bem as escrituras do Antigo Testamento e ele ensinava, conforme diz aí, com eloquência e poder. Tinha um espírito fervoroso, ou seja, o espírito ardia nele, e ele era diligente em sua apresentação da mensagem do Senhor. Possuía ousadia suficiente para entrar na sinagoga e falar aos judeus. A gente vê muito Paulo agindo assim, e aqui Priscila e Áquila também estavam na sinagoga, e de repente vem um homem falando o que eles
sabiam a mensagem que eles pregavam. Ele também conhecia a doutrina de Jesus, necessariamente também o caminho de Jesus até a cruz e também sobre a ressurreição. Ele sabia ensinar com precisão sobre Jesus, porque ele sabia que Jesus era o Messias prometido. Mas apesar de ser um homem cheio de entusiasmo, que proclamava o Evangelho, a sua mensagem só chegava até João Batista. Ele conhecia até ali, apesar do seu zelo, faltava para ele conhecimento espiritual mais amplo, para ele conhecer as coisas mais recentes, as novidades que haviam acontecido. Em Romanos 10, de 1 a 4, diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Naqueles primeiros tempos, podia-se ter uma fé ardente em Jesus como Messias, e muitas coisas podiam ser ensinadas com precisão e fervor, assim como Apolo fazia, mas o conhecimento dele não era tão profundo ao ponto de ultrapassar o ministério de João Batista. Naquele tempo, deve ter tido vários grupos provenientes do movimento de João Batista. Ele tinha muitos discípulos, muitas pessoas conheciam os ensinamentos dele, conheciam sobre a cruz, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, consideravam Jesus o Messias de Israel, mas apesar disso se apegavam de forma especial a João Batista, em especial ao batismo de arrependimento. Então eles ensinavam, mas eram muito apegados ao batismo do arrependimento. É bom observarmos que o ministério de João Batista foi parte importante do plano de Deus, do plano de redenção. Deus enviou João Batista a fim de preparar a nação de Israel para a chegada do Messias. Lá em João 1, de 15 a 34, nós vemos sobre isso. Esse batismo de João era o batismo de arrependimento, ou seja, os que eram batizados olhavam para o Messias que estava por vir. Em Atos 19, 4, Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. João também proclamava o batismo futuro do Espírito Santo. Em Mateus 3, 11, diz assim: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em Marcos 1,8 diz assim: Eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Lembrando que esses eventos em relação ao Espírito Santo aconteceram no dia de Pentecostes. Em Atos 2, de 1 a 4, relata assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Irmãos, Apolo conhecia as promessas, mas não sabia do cumprimento recente dessas promessas. Interessante pensarmos que uma vez que Alexandria era um centro acadêmico famoso, é possível que os discípulos de João Batista tenham ido para lá, enquanto Cristo ainda ministrava na terra, e que tenham compartilhado ali com os judeus tudo o que eles sabiam. E daí vinha
a mensagem de Apolo. Daí Apolo teve o seu aprendizado. O termo instruído em Atos 18, 25, significa catequizado. Indica que ele recebeu instrução formal acerca das Escrituras. Essas instruções, lembrando sempre que elas eram sobre sobre o ministério de João Batista especificamente. Então ele era ensinado, ele foi catequizado com o ministério de João Batista. E a mensagem de Apolo, ela não era incorreta, nem sem sinceridade, mas era uma mensagem que era incompleta, era uma mensagem que necessitava de um complemento. Warren, um teólogo famoso, quando viajava para dar palestras em congressos, quem fazia sempre o planejamento das suas viagens era sua esposa, porque ele se perdia muito fácil, diz ele que se perdia até em estacionamento. Então, a esposa dele era quem cuidava do roteiro. Em uma dessas viagens, eles ficaram confusos quanto a encontrarem a estrada correta. Foi quando descobriram que o mapa que eles estavam usando estava desatualizado. Assim que conseguiram um mapa novo, encontraram um caminho e tudo deu certo. Irmãos, Apolo, ele tinha um mapa antigo. As informações que ele tinha eram informações antigas. Elas tiveram serventia por um determinado tempo, mas agora precisava encarecidamente de um mapa novo. E aí sim, para ele continuar o ministério. E aí acontece algo raro e muito belo na igreja primitiva. 2 leigos, Áquila e Priscila, se alegram pelo que aquele grande homem de Alexandria afirmava, mas rapidamente perceberam que estava faltando algo, e assim eles contaram a ele a novidade. A ação do casal é interessante, que não foi criticar aquele pregador, não foi comentar sobre ele para outras pessoas e muito menos corrigir aquele pregador em público, pois isso teria constrangido Apolo e também teria trazido confusão aos judeus que se encontravam na sinagoga. Áquila e Priscila, eles agiram com cuidado, agiram com amor, agiram com temor. Então convidaram ele para o jantar de sábado na casa deles. Apolo aceita o convite, não sem vergonha de ficar sentado ali de frente a pessoas simples, não se envergonhou disso, muito pelo contrário, se dispôs a aprender o que aquele casal tinha para ensinar de maneira mais profunda sobre a fé viva em Jesus Cristo, sobre a vinda do Espírito Santo. E bendita a igreja, irmãos, que tem leigos com conhecimento e ousadia para abordar até mesmo um pregador eloquente, um pregador que manuseava bem a palavra, levando a ele a suprir as suas falhas. E também bendito o pastor, não é? Que não é orgulhoso demais para permitir que membros assim o auxiliem, para que membros assim digam algo construtivo, que possa acrescentar no ministério pastoral. Apolo não era orgulhoso, não se deteve em aprender aquilo que era necessário. E quando ele aprendeu, qual foi a atitude dele? No primeiro sábado, após ele ter aprendido, ele voltou à sinagoga. Fica imaginando ele voltando lá e falar: olha, eu ensinei vocês até determinada parte, hoje eu vou continuar de uma parte que aconteceu recentemente. Então ele conta para o povo judeu, para os judeus, o resto da história, atualizando assim as informações das quais ele mesmo estava desatualizado, atualizando o mapa. Seu ministério, o ministério de Apolo, foi tão eficaz que os cristãos de Éfeso recomendaram com muitos elogios para as igrejas, principalmente para as igrejas de Acaia. Lá ele não apenas fortaleceu os discípulos, olha que interessante, como Paulo também fazia, como também debateu com os judeus incrédulos e convenceu vários deles que Jesus Cristo é o Messias. A gente, quando fala de
de Apolo, a gente vê muito de Paulo, mas interessante aqui que eles não se conheciam. Então é muito interessante ver como Deus usa pessoas diferentes da mesma maneira, com o mesmo propósito e assim, pessoas que se colocam à disposição para servir ao Senhor. O potencial de Apolo era muito além do normal. Ele conseguia muitos triunfos ali nas suas disputas, nas suas discussões. Quando ele debatia, ele conseguia convencer as pessoas nas sinagogas e em várias dessas discussões ele se mostrava muito mais hábil do que o próprio Paulo, embora ao longo do tempo, claramente nós vemos que ninguém se compara a Paulo, principalmente quando os resultados são comparados em relação aos resultados obtidos por Paulo. Não há quem se compare a Paulo. Quando alguém se coloca à disposição de Deus, esse alguém é usado. Ele e o retorno de... Esse alguém é usado por ele. O retorno de Apolo a Corinto foi uma medida tão providencial de Deus que era como se o próprio apóstolo Paulo estivesse presente ali, tivesse voltado ali para reafirmar as suas convicções, para continuar a sua obra evangelística. Apolo deu prosseguimento a essa obra, ao ponto de Paulo reconhecer lá em 1 Coríntios que ele havia plantado e que Apolo havia regado. Olha a importância do trabalho em equipe, do trabalho cristão, da continuidade. A gente tem falado isso, da continuidade do trabalho cristão, de pessoas sendo envolvidas, de pessoas se unindo para que o evangelho avance, para que os propósitos de Deus sejam alcançados. E o fato de Apolo ter podido ocupar com tanto êxito a posição que anteriormente, nesse momento, era de Paulo, tornando-se elemento precioso, elemento poderoso, elemento importante em Corinto, mostra a sua grande estatura como homem de Deus, homem que buscava a presença de Deus. Irmãos, não foi fácil no começo da igreja. Enquanto alguns vivenciaram o cumprimento das promessas, outros anunciavam que essas promessas estavam vindo sem saber que elas já haviam acontecido, como foi o caso de Apolo. Mas Deus direcionava pregadores sinceros, como Apolo era, e dedicados para que fossem aperfeiçoados para cumprir os propósitos de Deus. E assim diante, ministérios tão poderosos como foram de Paulo e de Apolo em Corinto. Apesar disso, muitas pessoas escolheram permanecer com os corações endurecidos. Muitas pessoas continuaram amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E essa realidade, infelizmente, não tem mudado. Por mais que a palavra vem sendo pregada, por mais que o evangelho tenha sido proclamado, muitas pessoas têm colocado o seu coração endurecido, têm colocado barreiras na frente para que o evangelho não chegue ao coração deles. E muitas vezes, como nós falamos, muitas vezes esses problemas, esses obstáculos são colocados pela igreja, são colocados pelos membros da igreja. Mas o fato importante, que assim como Paulo, assim como Deus falou para Paulo, falou, olha, não te cales, não te cales. Nós sabemos também que Apolo não se calou, não se omitiu. Ele proclamava aquilo que ele conhecia e quando ele foi atualizado, a primeira coisa foi voltar e continuar a sua mensagem. Nós não podemos ter vergonha de admitirmos quando não sabemos tudo, e nós não sabemos tudo, e de buscarmos informações para que as pessoas tomem um conhecimento mais real da palavra de Deus, para que as pessoas sejam melhores edificadas. E foi isso que Apolo fez. Havia recebido a palavra do Senhor, anunciado todas as coisas, havia aprendido ainda mais as revelações que antes ele desconhecia, e na medida que foram reveladas a ele, ele não perdeu tempo. Primeiro sábado, estava lá na sinagoga anunciando a mensagem do Senhor, e agora de forma
mais apto, de forma mais confiante, porque ele havia entendido e sido atualizado da vontade de Deus e do que Deus estava realizando em meio àquele povo e nessa geração. Hoje, irmãos, nós temos a revelação completa, a palavra de Deus, a Bíblia, para cumprirmos o nosso papel de irmos, anunciarmos a Jesus, dizer a todos que Jesus veio ao mundo, que ele veio sem pecado, viveu uma vida sem pecado, foi tentado, não pecou, foi crucificado por causa do meu, por causa do seu, por causa dos nossos pecados, recebeu os nossos pecados e por isso morreu, e ao terceiro dia ele vence a morte e ressuscita, trazendo assim salvação para todo aquele que crê que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o Senhor. Então todo aquele que entrega a sua vida e crê que Jesus voltará, nós temos parte dessa história, nós temos que anunciar, nós temos que nos atualizar. Toda a revelação está ali. Se você leu parte dela, leia toda a revelação, leia a palavra de Deus, para que a gente possa anunciar com mais autoridade a palavra do Senhor. Nós devemos aprender com os erros e acertos que a igreja primitiva teve, mas principalmente temos a convicção que a igreja teve, que é necessário pregar a mensagem da cruz, que é necessário pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos para salvar todo aquele que crê. E assim nós vamos obedecer à grande comissão, pois nós cremos que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa que vai se consumar na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queira Deus, a nossa vontade é essa, de que todos vocês que estão acompanhando, que estão participando deste culto, sejam proclamadores da salvação em Cristo Jesus e que nessa volta todos nós possamos ir juntos ao lar celestial para louvar o nosso Deus, vivermos para a glória dele eternamente. Que Deus esteja abençoando a cada irmão que participou do nosso culto, a cada lar, a cada familiar dos irmãos. E nós, como Igreja Batista Vida e Paz, nos colocamos à disposição para todos vocês, não apenas os que são da igreja, mas também aqueles que não são. Se preciso orar, podem nos procurar. Se precisarem de outros tipos de ajuda, a gente vai mover aí, movimentar a igreja para que possamos atender aqueles que estão necessitados, independente de qual seja a necessidade. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós, que tenhamos uma ótima noite na presença do Senhor. Amém.